tem espaço para todos vocês. Glória a Deus. Vamos receber o pastor com aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Podemos assentar. Irmãos, estamos em uma época de transição de dinâmica. Estamos em uma época de transicionar de uma dinâmica que estávamos acostumados, que estávamos habituados, para uma dinâmica diferente que vem sido instaurada por Deus nessa igreja há mais ou menos 2 anos. Mas agora essa estrutura, essa dinâmica, esses processos começam a tomar forma cada vez mais. Você acabou de ver aqui com o pastor Rafael um dos maiores processos da igreja, que é o processo de se entrar no corpo, de fazer parte do corpo. A jornada de se fazer parte do corpo. Totalmente estruturada, totalmente preparada, totalmente pensada. Você vê nos últimos meses a dinâmica da igreja com a Casa do Oleiro, fazendo eventos todos os meses lá. Todos os meses nossos pastores têm passado o final de semana na Casa do Oleiro, ministrando sexta, sábado, domingo. E essa transição de dinâmica, ela exige uma unidade na igreja maior do que antes. Essa transição de dinâmica entre o que estávamos acostumados, o que estávamos habituados, o que a gente sabia fazer e o que Deus está propondo para nós fazermos, exige uma unidade diferente. Por isso eu gostaria de falar com você essa manhã sobre a igreja em unidade. Não existe igreja sem unidade. Não existe corpo de Cristo se ele não estiver em harmonia consigo mesmo. E em um tempo onde você é cada vez mais individual. Você é cada vez mais individual para a mídia, você é cada vez mais individual no seu trabalho, as pessoas na sua família são cada vez mais individualizadas. A Bíblia nos chama a viver algo em unidade. A Bíblia nos chama a viver e a manter algo que apenas o Espírito Santo pode manter em nosso meio, que é a unidade na paz do Espírito que existe dentro da igreja. A unidade que o Espírito Santo gera. Por isso eu gostaria que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. E pode deixar ela aberta, porque a gente vai caminhar um pouquinho nesses 2 versículos apenas que vamos ler, para entendermos um pouco sobre a igreja em unidade. Você faz parte dessa unidade. Se você está aqui e você é membro da Igreja Batista Moreiras, você faz parte dessa unidade. Você faz parte desse corpo. E você faz parte desse novo que Deus está começando a fazer em nosso meio. Deus tem algo planejado e preparado para você, mas para isso você precisa estar em unidade com a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 3. Vamos ler todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Façam todo. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Vamos ficar só nesses 2 versículos, porque eles sozinhos já são maravilhosos. E o versículo 3 começa com um apelo à igreja. Começa com um clamor, um chamado para a igreja de Cristo. Dizendo, façam todo o possível, se esforcem ao máximo para manterem a unidade. É como alguém que acha uma engrenagem fundamental para um grande mecanismo funcionar. Uma peça fundamental para algo muito maior funcionar. E descobre que se aquilo não funciona, se aquilo quebra, se aquilo dá problema, toda a estrutura começa a desmoronar, porque aquilo deu problema. Da mesma forma, o autor desse texto vira para você hoje e clama, faça todo o possível para manter a unidade, porque sem ela,
a igreja não vai funcionar. Sem a unidade, não existe igreja. Sem uma igreja em unidade, não se é igreja. Então esse texto começa clamando, apelando, falando: por favor, faça todo o possível para manter essa unidade. E por que manter a unidade? Porque não somos nós que geramos ela, nós a mantemos. Quem gera essa unidade é o Espírito Santo que está entre nós. Quem gera essa unidade entre eu e você, quem gera essa unidade entre você e quem está perto de você, é o Espírito Santo, que é comum, é o mesmo Espírito e o mesmo corpo. E esse mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, faz essa igreja andar em harmonia e sincronia uns com os outros. É necessário manter essa unidade. Se você tem um pouco de intimidade com quem está perto de você, dá uma balançada nele assim e fala: mantenha a unidade, como o autor do texto faz. Mantenha a unidade, não deixe essa unidade acabar, não deixe essa unidade diminuir. A igreja precisa ser um corpo funcionando. A igreja precisa ser um corpo em harmonia. A igreja precisa ser um corpo que funciona no mesmo objetivo, na mesma visão, ligados pela mesma liga, pelo mesmo material. E aí que eu gostaria de começar com você analisando esse versículo. Ele faz um apelo a você, pela unidade, para que essa unidade seja mantida. E logo depois ele explica como essa unidade é mantida. Unidos, versículo 3, unidos no Espírito, ligados pelo... Ficou muito fraco. Ligados pelo vínculo da paz. Essa paz não quer dizer paz com Deus. Essa paz não quer dizer paz comigo mesmo. Mas quer dizer paz uns com os outros. Paz entre eu e você, você com quem está do seu lado, você com quem está aqui do outro lado da igreja. O vínculo da paz é aquilo que nos une, porque não existe unidade sem paz. Quando se está em guerra, quando se está em conflito, não existe unidade. Sem o vínculo da paz. Pense na paz, esse vínculo da paz, como sendo a cola que promove a unidade, que promove eu estar perto de você. A paz promove esse espírito de unidade, onde caminhamos com o mesmo objetivo e com a mesma intenção. E quando o diabo vê uma igreja como essa, se levantando com novas dinâmicas, novas propostas, melhorando processos, melhorando cultos, melhorando a jornada no corpo, a primeira coisa que o diabo faz é atacar a sua paz. Me entenda bem, o diabo não precisa atacar a paz da igreja, ele precisa atacar a sua paz, com o pastor, a paz de outra pessoa com você, a paz de você com o presbítero, a paz de um líder com você, a paz de um líder com o outro. Quando a igreja se levanta rumo a uma nova dinâmica, a paz é atacada. Porque o diabo sabe, e sabe muito bem, que se ele atacar a paz, ele ataca a unidade. Se ele atacar uma paz de uma pessoa, ele afeta a unidade como um todo. É difícil atacar um batalhão, é difícil atacar uma unidade, é difícil atacar algo sólido. Mas quando você começa a gerar conflitos entre uma pessoa e outra do batalhão, entre uma pessoa e outra da unidade, entre uma pessoa e outra dentro daquilo que é sólido, ele começa a criar pequenas brechas que uma hora podem fazer a estrutura ruir por completo. Por isso o autor desse texto faz um clamor a você. Mantenha
a unidade, prestando atenção no vínculo da paz. Façam todo o possível para manter essa unidade que já temos no Espírito Santo saudável, boa, observando o vínculo da paz, observando a paz que está dentro de você para com os outros, dos outros para com você. Cuidado para você não ter a sua paz atacada em tempos como esse. Irmão, conforme o pastor Rafael apresentava essa jornada, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui no meio estavam falando: eu não vou fazer isso porque eu sou contra. Eu não vou fazer isso porque eu não gosto. Eu não vou fazer isso porque não é para mim. Mesmo sendo para todos. Mesmo sendo para a igreja. Ele não falou que era para novos convertidos. É a tua jornada através do corpo. Conforme falamos do face a face, existem pessoas que podem pensar: eu não vou porque eu não preciso ser liberto. Eu não vou porque eu não concordo. Eu não vou porque isso. Eu não vou porque aquilo. E isso começa a chegar no teu ouvido. Isso começa a chegar até você. E aí alguém vai chegar para você e falar: você viu o pastor Renato? O quê? Está apoiando aquela ideia doida do pastor Rafael. Tinha que ser o Renato. Tinha que ser o Renato. Você viu o evangelista Leandrinho? O quê? Ele está com umas ideias doidas lá no campo, no Vida Nova, falando que é para a gente ir nesse face a face. E você começa a ter a sua paz atacada a ponto de perder a sua unidade com a igreja. Você começa a perder a tua paz. E você começa a olhar para o pastor Renato falando: não, eu não gosto mais dele. Ele está com umas ideias que eu não concordo. Não, eu não gosto mais do pastor Vanderlei. Eu não gosto mais do pastor Luiz. E você começa a ter uma aversão àquelas pessoas que são da tua unidade. Você começa a ter uma aversão a processos que Deus está colocando na nossa igreja. E você pensa que não é para você. Somos ligados pelo vínculo da paz. Mas você não precisa só tomar cuidado para a tua paz não ser atacada. Você precisa tomar cuidado para você não atacar a paz. Você não pode ser essa pessoa que começa a quebrar a unidade da igreja de dentro. Que começa a quebrar a unidade do corpo, a harmonia do corpo, de dentro para fora. Essa pessoa que eu acabei de falar: você viu fulano? O que é que tem fulano? Que crente ama uma fofoca. Você mesmo que riu. Crente ama uma fofoca. E se alguém chega para você e fala: ficou sabendo o que o Ministério de Louvor fez? Na hora o crente fala: o quê? Me conta. Você viu o que ciclana fez na dança? Ai, me conta que eu quero saber. E aí começam a criar quebras na paz da igreja. Quebras na unidade que o Espírito Santo gerou. Quando você começa a dar ouvidos para o falatório, e hoje o que mais tem é falatório. Hoje o que mais tem é opinião alheia de internet. O que mais tem é gente dando pitaco onde nunca entrou. O que nunca fez. Gente que nunca participou de um retiro falando: não concordo com o retiro. Gente que nunca fez uma jornada falando: não concordo com a jornada. Pessoa que nunca participou de um ministério falando: eu não concordo com o sistema de ministério. Irmão, se você continuar dando ouvidos para o que as outras pessoas falam, você perderá a tua unidade com a sua igreja. Você perderá a unidade que o Espírito Santo te deu para viver com a tua igreja. Enquanto você der ouvidos para a quebra de paz, você não conseguirá viver em unidade. E Deus fala isso nesse texto.
Porque Ele sabia, sabe e sempre saberá que a igreja será atacada. Pastor Rafael falava disso agora. Quando se fala de qualquer coisa, tudo bem. Quando se fala do investimento do investimento que se faz em algum lugar, tudo bem. Quando se fala da quantidade de dinheiro que uma pessoa joga fora com droga, tudo bem, é a vida dela. Quando se fala de igreja, as pessoas viram rebeldes contra. Nunca pisaram, nunca apoiaram, não entendem, mas são contra. E talvez isso seja dentro da tua família, isso seja dentro do teu trabalho, isso seja onde você vive. Mas agora você tem a quem dar ouvidos. Você não precisa mais ficar dando ouvidos a pessoas que querem quebrar a paz da igreja. A pessoas que estão sendo usadas pelo capeta para quebrar a unidade e a harmonia do corpo de Cristo. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. E é o que a Bíblia fala para você. Faça todo o possível. Não é tente. Não é se der. Faça todo o possível para manter a unidade que o Espírito os deu. A unidade que vocês têm no Espírito. Se perdermos o vínculo da paz, perdemos aquilo que o Espírito usa para nos unir. E aí nada mais importa. Sem unidade, não damos um passo. Imagine um corpo desunido. Meu pé quer avançar, o outro pé quer voltar, uma mão quer pegar outra coisa, a outra quer impedir que ela faça. Um corpo sem unidade não avança para lugar nenhum. Ele definha e morre. E isso acontece por causa da segunda coisa que esse texto nos fala. A unidade da igreja acontece no corpo. Temos um só corpo. Físico? Não, espiritual. Somos o corpo de Cristo nessa terra. Somos o corpo que Ele comanda como cabeça. E Ele fala isso no versículo 4. Pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Essa unidade que vivemos, essa paz que nos liga, só pode existir porque fazemos parte de um só corpo. E como parte de um só corpo, temos um só cabeça. E não se engane, o cabeça dessa igreja não sou eu. Não é o pastor Rafael, por mais que ele seja nosso pastor presidente. O cabeça, aquele que dá ordens, aquele que dá direção, aquele que dá comandos, aquele que evita problemas, aquele que está no comando total da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor, porque isso é uma maravilha. Isso é uma coisa maravilhosa. Para ser saudável, um corpo precisa estar em unidade. Como, por exemplo, uma célula rebelde. Uma célula rebelde que decide começar a se multiplicar fora da ordem do corpo. Como nós chamamos isso? Câncer, um tumor, uma célula rebelde. Uma célula sem unidade. Uma célula que quer ser independente do corpo. E começa a se multiplicar por conta, sem seguir o cabeça, sem seguir as ordens, sem seguir a harmonia do Espírito. Isso nós chamamos de doença. Uma igreja que não tem unidade, uma igreja que não segue a unidade do Espírito, que não quer viver como corpo, é uma igreja doente. Mas talvez a igreja esteja saudável, como está. Estamos em crescimento, num semestre difícil como esse, um semestre de pagamento de conta, um semestre de avanço. Tivemos um crescimento maravilhoso,
um dos maiores batismos de todos os tempos. Imagina o que Deus fará no segundo semestre. Deus fará coisas ainda maiores. Mas às vezes você está doente. Porque você pensa que você não é célula do corpo. Você pensa que o corpo não é para você. Você pensa que a tua função é vir na ceia, tomar os elementos, comer o pão, beber o suco, ir para casa e mês que vem eu volto. Você está fora da unidade da igreja. Você está fora da unidade do corpo. E quem diz para você manter a unidade não sou eu. Não é coisa da minha cabeça, não é coisa da Iba, não é coisa do pastor Rafael ou do pastor Luiz. Quem fala que a unidade é necessária é o próprio Senhor Jesus. Nós somos o corpo dele, nessa terra. Um diz, quero multiplicar. Um olha para essa trilha. Alguns nem precisaram do pastor Rafael explicando. Já chegaram aqui mais cedo, tomaram um café na cafeteria e já foram com o celular ali nos QR Codes, entraram em todos, se interessaram e pensaram, eu não sei direito o que é isso aqui, porque ele não explicou, mas o que for eu quero participar. Eu não sei direito qual vai ser o final dessa jornada, mas seja qual for, eu preciso fazer parte disso, porque a minha igreja está fazendo isso. Outro talvez diga, eu já vou para o céu mesmo, né? Então para que eu preciso fazer mais coisa? Já estou salvo. Talvez. Vou para a igreja uma vez por mês, só para bater cartão. O que mais eu preciso fazer? Você está doente. Você é uma célula doente do corpo. Porque a Bíblia nunca me disse que quando eu me torno salvo, está tudo bem. A Bíblia nunca me disse que quando eu me torno salvo em Cristo, eu posso descansar. A Bíblia me diz que eu vou descansar quando eu chegar no céu. Até lá, tem muita alma para salvar. Até lá, essa igreja tem uma grande obra para fazer e eu faço parte dela. Não seja uma célula doente. Não seja uma célula problemática na unidade do corpo, porque isso pode causar uma doença. Porque isso pode fazer você ser tirado do corpo pelo cabeça. Quem é corpo? Quando andamos como corpo, nenhum membro fica para trás. Já notou isso? Não sei se você já reparou. Quando você anda, seu corpo inteiro anda. Você não deixou sua perna em casa hoje? Você não deixou uma parte do seu braço em casa hoje? Alguém aqui deixou uma parte, o pulmão em casa? Alguém aqui deixou o coração em casa, batendo lá e você aqui? Alguém aqui deixou talvez o estômago? Não, quando o corpo anda, quando o corpo se coloca em movimento, todo o corpo caminha na mesma direção. Isso quer dizer que quando a igreja se levanta rumo a uma nova dinâmica que Jesus instaura, todos nós precisamos caminhar em direção a ela. Todos nós precisamos nos mover em direção a ela. Porque se não fizermos isso, não fazemos mais parte do corpo. Porque se fazemos isso, ficamos para trás e não pertencemos mais ao corpo. Eu não quero ficar para trás no corpo de Cristo, você quer? Eu não quero ficar para trás no plano de Deus para a minha vida. Eu não quero ficar para trás na unidade da minha igreja. Eu não quero deixar o tempo passar e quando eu olhar para um lado, olhar para o outro, não ter mais ninguém comigo porque todos avançaram. Eu não quero ser o único que fica para trás. Porque eu quero fazer parte do corpo. Eu quero ouvir o que o cabeça fala. Através da unidade no Espírito. E caminhar rumo ao plano que Jesus tem para você.
É o que o pastor Rafael falou, basta você falar, aceito. É olhar para essa dinâmica, é olhar para tudo isso que está acontecendo e falar, eu aceito isso. Eu aceito a jornada. Eu aceito que Deus tem mais responsabilidade para mim. Eu aceito que Deus tem mais almas para salvar em Campinas. Eu ia falar que a gente só para quando essa igreja ficar pequena, mas se ficar pequena, a gente faz outra. Amém? Eu tenho que sonhar também, irmão. Eu tenho que sonhar também. Porque Deus tem algo grande para aqueles que falam, eu aceito. Quando você fala na presença de Deus que você quer fazer parte do corpo, que você quer fazer parte da missão, que você quer fazer parte da unidade, Deus prepara um plano maravilhoso para você. Mas para ter unidade, não basta apenas ter paz. Não basta apenas estar junto do corpo. Não basta apenas você querer andar ao mesmo tempo que o corpo. Unidade de verdade fala a mesma língua. Eu falo, vocês entendem. Vocês falam, eu entendo. A pessoa que está do teu lado fala com você, você entende. Eu tive uma experiência divertida, estranha. Eu estava numa viagem, onde eu precisei pegar um táxi. E na minha frente tinham duas pessoas que falavam grego. Literalmente, não é exagero não. As duas pessoas falavam grego. E só estava eu e essas duas pessoas dentro do carro. Eu estava junto com elas? Sim, eu estava junto, estava no mesmo carro. Não fiquei para trás, igual o pedaço do corpo que você deixou em casa hoje. Elas não foram embora com o táxi, eu fiquei. Não, eu entrei no táxi e fui. E elas começaram a conversar. Irmão, eu não sabia se elas estavam falando mal de mim. Eu não sabia se eles estavam planejando meu sequestro. Eu não sabia se eles estavam falando bem. Eu não sabia se eles queriam... Não sei. Por quê? Porque eu não falava a mesma língua. Pode abaixar um pouquinho aqui. Porque eu não falava a mesma língua. Para um corpo funcionar em harmonia, todos os seus membros precisam se comunicar com a mesma língua, do mesmo formato. Para um corpo funcionar de forma saudável, o que a cabeça fala, a mão tem que entender. O que uma mão fala, a outra entende. Quando o estômago fala, tô doendo, o corpo inteiro entende e trabalha para aquilo. Fazer parte do corpo não é só estar disposto a fazer tudo cegamente, mas é falar e ser ouvido por ele. É você falar a mesma língua que o pastor Rafael, não o português, mas a língua do mundo espiritual, a língua dessa visão espiritual que o nosso pastor traz para a nossa realidade. Irmãos, antes dessa jornada aparecer nesse telão, antes dessa jornada ir para a mão do nosso designer, o Felipe Gianni, que fez a trilha ali no banner, antes da trilha ir para a minha mão, Deus colocou isso no coração do pastor Rafael há muito tempo atrás. Só que agora chegou a hora de colocar em prática. E para colocar em prática, você precisa falar a mesma língua que eu. Acompanhe junto comigo no telão. Gênesis 11, 6. Vejam, disse o Senhor. O que ele falou? Todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem. Vejam, a Igreja Batista das Amoreiras falam a mesma língua.
se isso é o começo do que fazem, se essa jornada é o começo do que fazem, nada do que esse povo da Igreja Batista Moreira se propuser será impossível diante de Deus. Se é isso que eles fazem, se esse é o começo, ninguém pode imaginar o que Deus fará no final. Estamos entrando em uma nova era para essa igreja, uma era de um crescimento milagroso, uma época de milagres acontecendo, todos os cultos, uma época de salvação sem parar, porque Deus está com pressa de salvar essa cidade. Mas para que essa unidade funcione, a igreja em unidade precisa também ser uma unidade de língua. Nós precisamos nos comunicar da mesma forma. Fazer todo o possível para mantermos a unidade do Espírito é ouvir o que o Espírito orienta, entender o que nos é falado e praticar todas essas coisas. É entender que hoje não foi simplesmente o pastor Rafael apresentando uma jornada para você, mas foi Deus mostrando oportunidades de fortalecer a tua unidade com essa igreja. Através do pastor Rafael, através da jornada, através do face a face, através do retiro e inundação das águas, através de tanta coisa que essa igreja faz. Porque nós entendemos o começo do texto de Efésios que lemos: façam todo o possível para mantermos a unidade no Espírito. Não falar a mesma língua. Você pode estar junto, mas você não está unido. Não falar a mesma língua é estar junto, mas não estar em unidade. Assim como eu, dentro daquele táxi, estava junto com as pessoas, mas eu não estava unido no assunto. Eu não sabia o que elas falavam, eu não sabia para onde eu estava indo. Eu confiei na pessoa que me colocou ali. Quando você está na mesma língua, você entende a direção que estamos seguindo, você entende o propósito de Deus, você entende os projetos de Deus, você entende que você faz parte de algo maravilhoso e muito maior, que sozinho nenhum de nós faria. Alguém aqui poderia comprar a casa do oleiro? Eu sozinho eu não tenho, irmão, eu não tenho. Sei lá quantos milhões, 4,5 milhões. Eu não tenho. Mas eu dei minha oferta. Quem mais? Quem mais faz parte da casa do oleiro? Olha a unidade se levantando. E quando essa unidade de língua, porque o pastor Rafael chegou aqui 1º de outubro e fez uma proposta de unidade. Chegou aqui em março ou abril, quando foi a primeira parcela, e falou de unidade. Vamos juntos, igreja! Vamos juntos, igreja! E quando a igreja se levantou, aquilo não será impossível. Ah, mas foram só 3, irmão. Todas as 47 ou 5 parcelas que faltam não serão impossíveis, porque essa igreja fala a mesma língua. Existem pessoas aqui que se levantam como corpo, que olham para essa igreja e falam: essa igreja é minha, e eu sou dessa igreja. Você percebe que a gente fala bastante isso? Essa igreja é minha, a nossa igreja, o nosso ministério, o nosso acampamento, as nossas extensões, os nossos pastores. Por quê? Porque eu pertenço a isso e isso me pertence. Porque eu não faço parte de um corpo separado, eu não faço parte de projetos separados, eu faço parte integral do projeto que Deus levantou para a Igreja Batista Moreiras. Se você não está em unidade, qualquer coisa te leva embora. Vou usar aqui um exemplo que o pastor Rafael já usou, não sei se você vai lembrar, mas fecha um punho cerrado na sua frente. Pega um dos dedos assim, o dedo anelar,
o dedo mindinho, mas fecha forte, não fecha com pouca força não, usa a força que você tem. E tenta tirar um dedo desse meio. É difícil, não é? É muito difícil. Tenta mexer o dedo. Ele não mexe, só o todo se mexe. Se eu tento mexer um dedinho, ó, eu estou fazendo toda a força, a hora que eu sou um tanto forte, a mão inteira vem. Levante seu indicador. Tenta mexer com ele agora. Foi para lá, foi para cá, foi para um lado, foi para o outro, foi para frente, foi para trás. Tenta mexer com o resto da unidade. Ela não mexe, ela não sai. Mas se você está fora da unidade, qualquer coisa te leva. A Bíblia fala que aqueles que não têm unidade, raízes, são levados pelos ventos de qualquer outra doutrina. A Bíblia fala que aqueles que não têm unidade com o corpo, aqueles que não conhecem o corpo, aqueles que não estão juntos ao corpo, qualquer coisa passa e te leva embora. Se alguém na rua passa e fala, vamos ali bater um tambor, você fala, bora, é agora. Se alguém vira e fala, cara, eu descobri que se você botar esse cristal apontado para a lua meia-noite, você vai ter bênção, você fala, vou agora. Se alguém passa na rua e fala, olha, eu descobri que se você vai para qualquer coisa, mas quando você está junto da igreja, nada pode te abalar. Quando a igreja está unida, quando a igreja está em unidade, ela se torna inabalável. Podem vir ofensas, podem vir críticas, podem vir pessoas, pode vir o diabo e o inferno inteiro tentando tirar a paz dessa igreja, mas ele não conseguirá, porque somos uma só igreja e uma só unidade diante de Deus. O diabo não terá poder contra uma igreja unida diante de Deus. Se você não está em unidade, tome cuidado. Essa pode ser a tua última ceia. Eu vou morrer, pastor? Não! Mas você não estará mais unido com o corpo de Cristo. Por quê? Porque você não está andando junto conosco. Tome cuidado. Mas se hoje você falar diante de Deus, você não vai falar isso para mim. Eu não sou melhor que você. Eu não sou maior nem melhor do que ninguém. Mas existe um aqui que é. Se você virar diante dele e disser, Deus, eu não quero mais ser paralelo com a tua igreja. Eu não quero mais ser contra a tua igreja. Eu não quero mais ser contra a unidade. Eu quero estar no meio dela. Você sairá daqui unido a essa igreja. Você sairá daqui sabendo que nenhum ventinho, nenhuma oposição pequena, média ou até grande, pode te afastar do corpo de Cristo. Porque quem gera essa união não sou eu, não sou você, não é você. Quem gera essa unidade não é homem, não é governante, é o próprio Espírito Santo de Deus. Pode vir o que for. Se essa igreja se entristece, eu me entristeço junto com ela. Se essa igreja se alegra, eu me alegro junto com ela. Se essa igreja avança, eu avanço junto com ela, porque essa igreja é uma unidade, e se você faz parte dessa unidade, se coloque em pé junto comigo dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu faço parte dessa unidade, eu não estou para fora, eu não estou para qualquer vento me levar, eu estou inabalável junto com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Inabalável. O mundo pode tentar, o inferno pode tentar, mas ninguém pode derrubar o corpo de Cristo unido nessa terra. Estamos entrando no segundo semestre desse ano. Estamos numa nova jornada, estamos num novo caminho, estamos com novas oportunidades, estamos com novos processos. E tudo isso é para você. Tudo isso é a nossa igreja gerando oportunidades de você fazer parte dessa unidade,
de você se fortalecer nessa unidade, para você parar de vir só no culto de ceia, para você parar de tratar a igreja igual você trata shopping. Aqui você está tendo um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração junto com você, pedindo para que o Espírito Santo nos una, mantenha essa unidade, para que Ele nos chame a atenção para pequenas oportunidades que estamos tendo de quebrar a paz dessa igreja. Para que você pare, para que eu pare de quebrar aquilo que nos une, de quebrar essa cola que nos deixa grudados uns nos outros. Para isso eu gostaria de convidar você a cerrar sua mão de novo. Essa unidade é você e a igreja. Tem que ser. Se você não estiver assim com a tua igreja, se você não estiver grudado na tua igreja, se você não estiver unido na tua igreja, irmão, você não entendeu o que é igreja. Nós vamos participar agora, daqui a pouco, do momento de maior unidade da igreja, daquilo que nos une, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Não participe desse momento, não deixe esse momento passar, sem você fazer parte dessa unidade. Ore junto comigo ao Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos fazer parte dessa unidade que o Senhor gera. Nós queremos fazer parte disso que o Senhor nos dá, isso que o Senhor gera em nós. Senhor, nós não queremos entrar no segundo semestre capengas. Nós não queremos entrar no segundo semestre mais ou menos. Nós não queremos entrar no segundo semestre, talvez sim, talvez não, dentro ou fora. Não, eu quero entrar no segundo semestre unido à tua igreja, Deus. Se a tua igreja avança, nós avançamos. Se a tua igreja faz, nós fazemos. Se a tua igreja vai, nós vamos. Se a tua igreja faz, nós estamos unidos. Deus, que essa unidade seja mantida pelo vínculo da paz, conforme a tua palavra. Que nessa igreja impere a paz do Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Que todos aqueles que têm tentado destruir essa paz, destruir essa unidade, caiam por terra, pelo poder da tua glória, pelo poder do teu sangue, e que essa unidade seja mantida, que essa unidade seja ainda fortalecida pelo teu Espírito e pelo teu sacrifício. Em o nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Amém.